A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, o momento de estudo das lições bíblicas dominicais da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de estudo da Palavra do Senhor e estou aqui muito bem acompanhado do nosso querido e amado professor e pastor Mário Souza, a quem cumprimento com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Mário. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria para todos nós, não é? Estamos iniciando, gente, mais um trimestre. É o segundo trimestre desse ano, da graça de Deus, ano 2025. Hoje, 31 de março de 2025, estaremos estudando no próximo domingo a nossa primeira lição. Será um trimestre simplesmente maravilhoso. O irmão Peter vai falar agora, né, o tema geral desse trimestre, e ele já vai dar sequência também falando do título da lição, dos seus tópicos, que estaremos estudando nesta primeira lição que irá ao ar ainda a partir de hoje, né, já a partir de agora, melhor dizendo, e que estaremos estudando neste próximo domingo, primeiro domingo do mês de abril. Espero em Deus que você muito possa aprender juntamente com todos nós. Irmão Peter. Amém. Irmãos, o Momento EBD, gravado aqui na primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. A nossa EBD sempre aos domingos, às 8h30. Também aos domingos, o nosso culto de adoração ao Senhor, às 17h45. Às terças-feiras, culto de doutrina, às 19h30. Quintas-feiras, nós temos o nosso culto Clamando pelo Impossível, também às 19h30. E também no canal do YouTube, do canal da DCI no YouTube, o Momento de Oração sempre ao meio-dia com o pastor Elvis. E o nosso Momento ABD, todas as segundas-feiras, para você estudar, para você compartilhar a palavra do Senhor. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de mandar para aquela pessoa que precisa desse estudo, que precisa dessa orientação sobre as lições bíblicas. Como o pastor falou, a gente começa o estudo do nosso segundo trimestre, cujo título é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, onde é um estudo maravilhoso. O comentarista dessa lição é o nosso querido pastor Elienay Cabral. Hoje a nossa primeira lição tem o seguinte título: O Verbo que se tornou em carne. Essa lição vai ser ensinada no dia 6 de abril de 2025. O textuário dessa lição diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. E assim diz a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. A estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A introdução da lição diz o seguinte: neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João.
Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pastor Mário. Que lição preciosíssima é esta! E muito teremos a aprender estudando esse maravilhoso livro, que só tem apenas 21 capítulos. Você já leu o Evangelho de João? Você já percebeu a mensagem que ele contém? O apóstolo João dedica grande parte do seu livro, o maior foco está no sul de Israel, Jerusalém, Judéia, onde ali Jesus concentrou grande parte do seu ministério. E aqui nós encontramos Jesus com muitos e preciosos ensinos, enfrentando a oposição dos judeus, dos religiosos daquela época, mas com o intuito pleno de estar fazendo a vontade do seu Pai. A preocupação de João foi mostrar Jesus como o Filho de Deus, como o Cristo, como o Messias. Esse texto que lemos no capítulo 1, dos versículos 1 a 14, João o mostra como o Verbo que se encarnou. Esse Verbo eterno, o Deus eterno que se tornou homem. Isso vai até o versículo 18. Dos versículos 19 até o capítulo 4, João já apresenta Jesus como Cristo, né? Como um personagem maravilhoso de Deus. Dos capítulos 5 até o 12, ele enfrenta toda a oposição dos judeus, dos seus adversários, mas os venceu bravamente. Dos capítulos 13, melhor dizendo, 13 até o 17, ele já prepara os seus discípulos para o ministério que eles exerceriam após a sua morte e ressurreição. Já dos capítulos 18 até o 21, aí João já narra toda a história da sua crucificação, morte e ressurreição. Aí está um breve relato e resumo do que significa este livro para mim e para você. Muita coisa preciosa tem nele e durante todo este trimestre estaremos estudando este precioso livro. Então vamos agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro tópico da lição, o Evangelho de João. Primeiro subtópico, autoria e data. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João capítulo 1, versículos 20 a 24, e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Segundo o subtópico, o propósito do evangelho. O evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. João 20, 31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. João 1, de 1 a 14. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João 1:1. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Pastor Mário. O que é interessante aqui sobre o autor deste livro, que é João, vale a pena ressaltar que
no Novo Testamento, pelo menos, aparecem aqui 3 pessoas com este nome. Para não confundir este João, discípulo de Jesus e apóstolo depois, com João Batista, por exemplo, né? Tínhamos então João Batista, o profeta, que veio antes de João, e agora esse João, que escreveu esse evangelho com seu nome, as 3 epístolas e também o Apocalipse. O evangelho de João, ele escreveu por volta dos anos 80, entre 80, 85, 90, e nessa mesma época ele escreveu as suas 3 epístolas, e no ano 96, após ser solto da ilha de Pátimos, ele escreveu o livro do Apocalipse. E qual é o terceiro João? É Marcos. O evangelista Marcos, o seu prenome era João. Você vai achar isto em Atos capítulo 12. Enquanto a igreja orava para libertar Pedro da prisão, a igreja estava reunida na casa da mãe de João Marcos. Está aqui em Atos capítulo 12, você vai achar esse texto a partir do versículo 4 para frente. Então temos João Batista, esse João o apóstolo, que também era chamado de o evangelista por conta do evangelho que ele escreveu, e João Marcos, o que escreveu o evangelho com o seu nome, Evangelho de Marcos. Muito bem. E o propósito? Foi muito bem dito aqui pelo comentarista, né? Apresentar Jesus como único Senhor, como único Salvador de todos os homens. É um evangelho onde Jesus Cristo é apresentado como o Salvador, Filho de Deus, que veio trazer ao mundo em trevas uma luz perene, uma luz salvífica, ele próprio. Aqui nesse evangelho, no capítulo 8, versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, esse evangelho mostra Jesus como luz. Este evangelho mostra Jesus como a verdade que liberta. Ele próprio, Jesus, é a verdade. E tudo dito por ele próprio. Nesse mesmo capítulo 8 que eu já mencionei, versículo 12, nos versículos 32 e 36, respectivamente, ele está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No capítulo 10, versículo 9 deste livro, João mostra Jesus como a porta. O próprio disse, Jesus no caso, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. João 10, 9. E no capítulo 14, versículo 6, então, Jesus aqui diz que ele é 3 coisas aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Repetindo, João 14, 6. Então veja que esse evangelho de João veio realmente mostrar a todos nós quem era Jesus. Este foi e é o propósito deste evangelho e foi o propósito daquele apóstolo. Terceiro subponto. O terceiro subponto da lição fala sobre a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. João 8, 39 e 40 e João capítulo 9, versículo 11. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Pastor Mário. Aqui no Evangelho de João é muito latente, é muito clara
as duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no versículo 1 do capítulo 1, que está na nossa lição, eis o que João está dizendo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, querido professor, professora, aluno, aluna, está entendendo claramente que Jesus aqui, nesse versículo 1, ainda não havia tomado forma corpórea de um homem. Está dizendo que no princípio. E este princípio não é aquele princípio quando Deus criou os céus e a terra e em seguida colocou no Éden Adão e Eva. É um princípio sem calendário. É aquele princípio de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes dele criar esses céus e esta terra, o profeta Isaías chegou a dizer que ele, Jesus, é o Pai da eternidade. Isaías 9:6. Ora, se ele é o Pai da eternidade, o Pai é mais velho do que o Filho, não é verdade? A eternidade não tem começo. E se ele é o pai desse negócio que não tem começo, chamado a eternidade, de onde ele vem? Ele é mais velho do que a própria eternidade. Moral da história, o melhor é dizer que ele é pré-existente. Uma coisa que chama muita atenção é quando aqueles fariseus falaram para ele sobre Abraão, dizendo, não tem sequer 50 anos e conhecesses Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. E olha que Abraão viveu simplesmente 2.000 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia, não é? Vou até repetir, 2.000 anos antes de Cristo Abraão viveu. E, entretanto, Jesus disse ali, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Então, veja que esse Jesus, aqui em João 1:1, ele era Deus em toda a sua essência, com toda a sua pujança. Já no versículo 14, que está na nossa lição, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que aqui ele tomou forma corpórea de um homem. Ele agora assume a sua natureza humana. Em Gálatas 4:4, Paulo disse assim, que completando-se as plenitudes dos tempos, nascido sob a lei e nascido de mulher, nos veio o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Algo inédito em toda a história humana. Ninguém pôde e pode ou poderá se assemelhar a ele. Para vocês terem uma ideia, somente ele tem essas duas naturezas. Nem o próprio Pai, nem o Espírito Santo, nem os anjos e nenhum ser humano. Somente ele é 100% Deus. Somente ele é 100% homem. Ele é único. Ele é inédito. Parou para pensar? É uma coisa maravilhosa. E João nos mostra isto. E João nos ensina isto. E estamos aprendendo isto já a partir desta lição e muito mais teremos a aprender ao longo desse trimestre. Coisa linda, né? Vamos então agora para o nosso segundo ponto da lição. Nosso segundo ponto da lição tem o seguinte título: Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro subponto: a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho,
no princípio era o verbo, versículo 1, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João 1:1, Pastor Mário. O que é interessante aqui, e eu concordo plenamente com o comentarista, João 1:1, Gênesis 1:1, a mesma coisa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, esses céus e esta terra não é da época de Adão e Eva. Estes foram formados muito tempo depois, sem calendário, milhares e milhares ou até milhões e milhões de anos. Há um vazio muito grande entre o primeiro versículo e o segundo de Gênesis. Pois no primeiro diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que diz o segundo, a terra, porém, era sem forma e vazia. Se Deus criou os céus e a terra, como que a terra já era? Isso quer dizer que houve algo entre o primeiro versículo e o segundo, que fez com que esta terra tornou-se sem forma e ficou vazia. O profeta Isaías relata que Deus criou os céus e a terra com forma vazia, com forma e cheia para ser habitada, e não sem forma e vazia. Então, segundo teólogos, o pecado de Satanás, no Éden, antes do Éden de Adão, fez com que a natureza passasse, né, por um caos muito grande. E a base nisto, por quê? Lendo Romanos 8, de 18 em diante, Paulo nos informa que a natureza geme com dores de parto por causa do pecado do homem. Se o pecado do homem levou a natureza gemer e geme com dores de parto, imaginem o pecado de Satanás e de seus asseclas, dos seus anjos. Então houve isto, um cataclisma no universo, entre os versículos 1 e 2. Então essa terra que ficou sem forma e vazia, a partir do versículo 3, ela começa a ser outra vez restaurada. Então Deus lhe dá forma, Deus lhe enche com ervas, com animais, com jazidas e etc., não é? E no sexto dia põe nela o homem, após ter criado o jardim do Éden. Então, esses céus que foram criados a princípio é muitos anos antes da formação do homem. E Jesus, como verbo, como palavra, estava lá com o Pai, no princípio de tudo. E antes até deste princípio, por quê? Porque ele é eterno. E conforme diz aqui a Bíblia, ele estava com Deus. Isso significa que ele estava ao lado de Deus, mas também diz que ele era Deus, o que prova a existência da Trindade. Deus é triuno. Deus é o nosso único Senhor, mas ele se divide em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em 1 João 5, 7, parte A, João lhe dá o nome de a palavra. No céu permanecem 3, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então, palavra, verbo, que passados milhões e milhões de anos, ele se encarna, toma forma corpórea e torna-se um de nós, sendo semelhantes
aos homens, morrendo como os homens para dar vida aos homens. Então, isto o escritor aos Hebreus nos relata no capítulo 2, dos versículos 9 até o 18. E Paulo fala dessa semelhança, Filipenses 2, de 6 a 9. Maravilhoso tudo isso. Sim, Jesus, ele é eterno, ele é transcendente, ele é imanente, ele é onipotente, onisciente, ele é onipresente, 100% Deus, e que tornou-se 100% homem. Vamos aos próximos subpontos. Segundo subponto, a natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Terceiro subponto. No princípio era o Verbo, João 1:1. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Pastor Mário. O que é muito interessante nisto, e eu aconselho que o nosso querido professor, professora, os nossos queridos alunos, alunas, leiam a primeira epístola também de João, capítulo 2. Leia os versículos 1, 2, 3 em diante. E também, principalmente, o capítulo 1. No capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, aí sim, João diz assim, olha, que ele tocou, apalpou a palavra da vida. O que significa isso? Você pode tocar na sua palavra? Palavra, ela é um substantivo abstrato, não é verdade? E por que Jesus disse, porque João disse que ele tocou, ele e os apóstolos, na palavra da vida. Por quê? Capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante de 1 João. É porque o verbo, a palavra, se fez carne, se vestiu de carne. E sendo carne, poderia ser perfeitamente tocado, é ou não é? Um aperto de mão, um abraço. Por quê? Porque ali estava o Logos, a palavra que se encarnou, que se tornou homem, que ficou constituído de carne, ossos, nervos, pele, sangue. E sangue este que na cruz foi derramado para perdoar os pecados de toda a humanidade. Gente, é uma coisa maravilhosa, é um mistério insondável. A nossa mente é por demais finita para entender tamanha profundidade espiritual. Então, aquele verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, João 1,14, viveu apenas 33 anos. Ele, como homem, tornou-se um pouco menor que os anjos, viveu apenas 33 anos. Entretanto, o seu lado divino é eterno.
Ele, como eterno, nunca nasceu. Ele, como eterno, nunca morreu. Ele foi o princípio e ele será o fim. É o alfa, é o ômega, as duas letras do alfabeto grego que corresponde ao A e ao Z no nosso português. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, ele é o tudo. Conforme diz aqui em João 1, versículos 2 e 3, que está na nossa lição, está escrito assim, olha, tudo foi feito por ele. Olha agora, sem ele, nada do que foi feito se fez. É motivo de darmos glórias a ele, né? Tudo por ele, para ele e através dele, para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Aquele verbo encarnado, que como homem viveu apenas 33 anos, como Deus, é a própria eternidade. Aquele homem que, como homem, tornou-se um homem fraco, como qualquer um de nós. Isaías disse que ele é Deus forte. Isaías 9:6. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo isto é Jesus. Ao mesmo tempo que é o eterno Deus, tornou-se o finito homem. Ao mesmo tempo que é o forte Deus, tornou-se um fraco homem. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Sentiu fome, sede, cansaço, sono e por fim morreu. E tudo isto por mim, por você e por nós. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu para que tivéssemos vida e vida com abundância. Não é maravilhoso tudo isto? Este é o Jesus Deus, o Jesus homem. Pense nisto. É maravilhoso demais. Vamos ao terceiro ponto. Terceiro ponto da nossa lição: a encarnação do Verbo. Primeiro subponto: a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João 1, versículos 2 e 3. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. João 1, versículos 4 e 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João capítulo 1, versículos 6 a 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. João capítulo 1, versículos de 9 a 12. Pastor Mário. O que observamos aqui neste primeiro subponto é que esse verbo, outrora só divino, agora ele se manifesta, tornando-se em carne, conforme já falamos aqui reiteradas vezes nesta lição. Ele veio e entre nós habitou e vivenciou tudo que vivemos. Participou de tudo que nós participamos. De tudo ele experimentou. De tudo ele provou. E agora ele pôde e pode então entender perfeitamente como vive um ser mortal, porque ele
assim se tornou também. Mas tudo isso ele fez para nos redimir, para nos resgatar, para derrotar o império da morte comandado por Satanás. Conforme já disse no tópico anterior, ele morreu para que tivéssemos vida. E da forma que ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos e seremos semelhantes a ele. E como ele é, seremos, e como ele é, o veremos. É o que nos relata o próprio apóstolo João na primeira epístola dele, capítulo 3, versículos de 1 até o 3. É por isso que eu recomendo aos professores e alunos lerem a primeira epístola de João, que tem 5 capítulos, que é o mesmo autor desse evangelho, que ajuda muito a esclarecer estes pontos. Muito bem. Então, ele veio ao mundo e no que ele se manifesta como homem, a sua finalidade maior era a cruz. E na cruz, ele manifestou-se trazendo salvação para todos os homens. Tito 2:11. E também ele veio trazer a este mundo em trevas a luz que no mundo não existia. Mundo em trevas significa no total domínio de Satanás. Ele é o príncipe das trevas deste século. Está escrito lá em Efésios 6, versículo 11. Também capítulo 2, versículos 2 e 3 de Efésios. E Jesus veio para tirar essas trevas, iluminar os homens. E João relata aqui. E o seu homônimo, João Batista, foi o precursor desta mensagem. O próprio João faz questão de dizer que João Batista, ele não era a luz, mas ele falava da luz, que era Jesus. Este, sim, a própria luz que veio ao mundo. Né? Mas no capítulo 3 desse Evangelho de João, a partir do versículo 19, Jesus disse que ele, como luz, né, veio ao mundo, porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, aquele que o aceita vem para a luz, para que suas obras se manifestem, porque são feitas em Deus. E ele dá um veredito, a partir do versículo 18, do capítulo 3, que ele não veio para condenar o mundo, e sim para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, quem crer no nome dele já está salvo. Mas quem não crer já está condenado. Não é difícil de entender isto, não é verdade? Então, prova-se aqui que o maior de todos os pecados é este: não crer no Senhor Jesus. Porque quem não crê no Senhor Jesus, a sua alma será perdida, estará perdida. Mas quem crê no Senhor Jesus, este será salvo. E já citei o texto aqui nessa lição, vou repetir, no capítulo 8, versículo 12 desse Evangelho de João, ele foi categórico e afirmou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus manifestou-se em carne, isto é, tornou-se homem, mas com a finalidade específica de trazer luz a este mundo de trevas, que significa libertação plena das garras e das cadeias do pecado e do diabo, trazendo os homens das trevas para a sua maravilhosa luz. Apenas bastam-se arrepender-se e aceitar a Jesus como Salvador. É por isso que Pedro falou para os que já eram crentes em Jesus, os que aceitaram, que se tornaram igreja. Ele disse: vós sois
a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele, olha agora, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivíamos como eles, os pecadores, nas trevas, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros. Mas Jesus nos alcançou e, pela sua graça, nos salvou. Efésios 2, versículos de 2 até os 5. Leia esse texto. Coisa linda está aqui. Portanto, aí está. Ele se manifestou para trazer a luz para todos os homens. Vamos aos próximos subpontos. Segundo subponto, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. João 1, versículos 12 e 13. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. 1 João 3:1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Terceiro subponto, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. João 1, versículos 14 a 18. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Pastor Mário. Nos versículos 12, 13, a partir do 11, desse capítulo 1 que está na lição, eis o que diz o evangelista João. Ele aqui é Jesus. Ele veio para o que era seu. Este mundo, esta terra que ele criou. Mas os seus, isto é, os judeus, não o receberam. Mas olha agora, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É aí que entrou toda a humanidade, todos os gentios. Para que os senhores tenham a ideia, até o Calvário existiam dois povos, judeus e gentios. Não estou falando aqui de raças humanas, de etnias e nem de nações. Eu estou falando de povos espirituais. Existiam dois, judeus e gentios. Depois, quando Jesus veio e entre nós habitou, lendo Mateus 16, 18, eis o que ele disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é esta pedra, esta rocha dos séculos, e sobre ele, pedra, alicerce, ele edificou a igreja. Agora existem três povos: judeus, gentios e igreja. E todos que aceitam a Jesus, torna-se igreja. Se o judeu aceitar a Jesus, torna-se igreja.
o gentio, aceitando a Jesus, torna-se igreja. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, ele disse que ele, Jesus, veio para evangelizar a paz e de ambos os povos, ele fez um. Olha aí, ambos, dois. De ambos os povos, judeus e gentios. Ele fez um, a igreja. Nós gentios, não vivíamos dentro da aliança de Israel. Éramos estrangeiros, alheios à comunidade de Israel, conforme Paulo relata aqui em Efésios 2, versículo 12 e 13. Então agora, Jesus, por meio da sua vicária morte, ele pega esses dois povos, judeus e gentios, e torna em um só igreja, a saber, quem o aceitar como Salvador. E tanto é que hoje existem três povos que o mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 10, versículo 32, ele disse assim: portai-vos de tal maneira que não dês escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, olha aí, gentios, e nem à igreja de Deus. Então, esses três povos existem distintamente. Agora, judeus e gentios que aceitam a Jesus tornam-se igreja. E quem se torna igreja torna-se filho de Deus porque aceitou Jesus Cristo como Salvador. Nesse caso, Jesus torna-se o quê? O nosso irmão mais velho. Glória a Deus, graças a Deus. Não é verdade? Que coisa linda! É um privilégio aceitar a Jesus como Salvador. Você que é judeu pode se tornar filho de Deus. Você que é gentio pode se tornar filho de Deus. E se tornar igreja, que é o templo do Espírito Santo. Tudo isto por aceitar Jesus como Salvador. E, por fim, ele veio para habitar entre nós, morar conosco. Até ele vir, Jesus era sobre o povo, através daquela nuvem no deserto, lembram-se? E, de maneira mais simbólica, ele se apresentava atendendo o povo no tabernáculo. Mas agora ele tomou forma corpórea e veio morar conosco entre nós, daí o nome Emanuel. Tanto é que o profeta Isaías disse: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, traduzido, Deus conosco, Deus entre nós. Antes ele estava sobre o povo, agora ele está no meio do povo. E a prova disto também é que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Então ele é hoje o nosso Emanuel. Ele está conosco. Ele habita entre nós. Não somente tomou forma corpórea para habitar entre nós, como literalmente ficou entre nós. E quando a trombeta tocar, ele nos levará para si, pois ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2 e 3. E ele, orando ao Pai, ele disse: Pai, aqui está o que me destes, para que eles possam estar comigo e ver a tua glória que me deste, ainda antes da fundação do mundo. João 17, 24. Coisa linda, não é? Então vocês estão vendo que esse Jesus veio ao mundo, tomou forma corpórea, viveu entre nós, nascendo, crescendo e morrendo, também ressuscitando, deixando-nos uma obra poderosa de salvação, resgatando-nos, comprando-nos com o seu sangue
para Deus homens e mulheres de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Apocalipse 5, de 8 em diante. Para, no fim, estarmos com ele no céu para todo sempre, o adorando na beleza da sua magnífica santidade. Jesus, 100% Deus, tomou forma corpórea, o Verbo se encarnou, tornou-se 100% homem para, ao homem mortal, resgatá-lo, perdoá-lo, salvá-lo e conduzi-lo a novos horizontes de bênçãos, de paz e de comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos iluminando e que possamos estar sempre na presença deste divino Deus, Jesus, que em homem se tornou para salvar as nossas vidas. Vamos agora à conclusão da lição. Vamos à conclusão dessa maravilhosa lição. Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Pastor Mário. Tudo isto ficou muito claro, né? Que o Evangelho de João veio mostrar Jesus como o Verbo divino e que se encarnou. E como homem, o seu propósito foi resgatar a humanidade, reconciliando-a com seu Pai e com ele próprio. Ele veio exercer o ministério da reconciliação, que ao homem produziu esta nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 18 até o 20. Convém ler. Que a todos Deus abençoe e que esta lição tenha te trazido, né? Sapiência e um bom aprendizado. Saiba, Jesus veio para morrer por você e te dar uma vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amado Deus e Pai, te rendo graças por esta primeira lição. Que durante esse trimestre, Senhor, este livro maravilhoso, que é a Tua Palavra, venha trazer aos nossos corações alimento, esperança, fé, amor, enfim, que sejamos cheios do Teu conhecimento, tendo a convicção de que Teu Filho veio ao mundo para na cruz, por cada um de nós morrer, dando-nos vida eterna. Pai Santo, estenda a Tua mão para dar saúde aos enfermos. Olha para os hospitais. Também olha para as penitenciárias. Tem misericórdia, ó Pai. Salva estas vidas por meio do Teu Filho, através da mensagem do Teu Evangelho. Todas estas coisas eu te imploro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, espalhados ao redor do mundo e que ama e aguarda o retorno de Jesus hoje e sempre. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela
flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz